Meu nome é Lázaro Souza, sou médico oftalmologista e hoje pretendo lhes passar algumas informações a respeito dos riscos no uso de colírios. Os colírios costumam ser imaginados pelas pessoas como substâncias inócuas, substâncias sem consequências ruins. Mas não é assim. Colírios são medicamentos, tais quais qualquer outro medicamento, sujeito a apresentar efeitos colaterais danosos para a saúde. O colírio tem um alto poder de absorção, tanto é que, uma vez pingado nos olhos, em seguida eles estarão na circulação sanguínea, sendo distribuídos para o resto do organismo. Então, o colírio tem um alto poder de absorção. Existem vários tipos de colírios. Tem colírios, digamos, que podem provocar efeitos danosos e outros menos danosos. Por exemplo, nós temos os colírios à base de corticosteroide, que podem causar, como efeito colateral, a catarata. A catarata que pode levar à cegueira. Só que a catarata tem uma solução cirúrgica benéfica. O problema não é tão grande assim. Mas tem um outro problema que o corticosteroide pode causar, um efeito colateral, que é uma doença chamada glaucoma. E essa doença, sim, pode levar à cegueira, às vezes de maneira irreversível. Outro aspecto que irrita as pessoas, muitas vezes, é o fato de estarem com os olhos avermelhados. Então, as pessoas vão numa farmácia, né, e pedem lá um colírio para olhos vermelhos. E lá é sugerido para eles, por exemplo, um colírio com vasoconstritor. Só que o vasoconstritor também tem os seus efeitos colaterais. Mas o que é mais importante não é se preocupar somente com o olho vermelho em si, mas sim com a causa do olho vermelho. Na maioria das vezes, a causa do olho vermelho é devido ao olho seco. Então, é só tratar o olho seco, né, devidamente, que não vai ter problema nenhum de sequela, não vai ter nenhum problema, digamos assim, de efeito colateral, e vai resolver o problema de uma maneira bastante científica, digamos assim, porque vai ser corrigido pelo médico, né, um problema que vai ser corrigido pelo médico, que antes disso fez um diagnóstico, examinou para ver se a causa realmente é somente o olho seco ou se tem outras causas. Nós temos também os colírios lubrificantes, que são os mais considerados como colírios inócuos. E também não é assim. Os colírios lubrificantes, eles possuem conservantes, que são bastante tóxicos para a córnea. Então, tem que se ter cuidado, inclusive no uso de colírios lubrificantes. O mais importante no uso de colírios seria o fato de não se automedicar. Apelar para a consciência de procurar um profissional como o médico oftalmologista para usar os colírios adequadamente. Porque, como eu digo, repetindo novamente, os colírios são medicamentos como qualquer outro e podem causar os mesmos danos com os seus efeitos colaterais. Por exemplo, se o médico receitou um colírio e
ou 2 colírios no caso, né? E aí a pessoa pinga os 2 colírios ao mesmo tempo. Não deve ser assim. Deve pingar um colírio primeiro e depois de uns 10, 15 minutos, ou até um pouco mais, pingar o segundo colírio. Outro fato interessante também de se alertar é que o médico às vezes receita assim: pingar o colírio uma gota cada vez, 3 vezes ao dia, durante o prazo X. Tá. O que costuma ocorrer? As pessoas às vezes pingam o colírio 1 ou 2 vezes, mas não como foi recomendado, 3 vezes ou 4 vezes. E costumam também, às vezes, na primeira assim, melhora que tem, a pessoa para de usar o colírio. Isso não é bom. Porque, por exemplo, no caso do antibiótico, para se evitar uma resistência bacteriana, é necessário se usar o colírio por um prazo mínimo de 7 a 10 dias, ou até mais. Mas o que acontece é o seguinte: a pessoa melhorou e já interrompe. Não está certo. Bom, eu peço que tenham a consciência, então, de pensar sobre isso aí, que colírio não é uma simples solução aquosa sem maiores consequências. A informação que eu tinha para hoje são essas. Tá? Até mais.